Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso, político e social de proporções sísmicas que irrompeu na Europa Ocidental no século XVI, marcando profundamente a história do continente e do mundo. Tradicionalmente, seu início é datado em 31 de outubro de 1517, quando o monge e teólogo alemão Martinho Lutero teria afixado suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Esse ato simbólico foi um catalisador para uma vasta insatisfação que já fervilhava. As críticas de Lutero, e de outros reformadores que o seguiriam, miravam as práticas da então poderosa Igreja Católica, que era vista como detentora de um poder excessivo e moralmente comprometida. Dentre as principais críticas destacavam-se: venda de indulgências, a prática de comercializar o perdão de pecados ou a redução do tempo no purgatório em troca de dinheiro, o que era percebido como uma manipulação da fé para enriquecimento da Igreja, corrupção e imoralidade do clero, acusações de nepotismo, favorecimento de parentes, simonia, venda de cargos eclesiásticos, acúmulo de riquezas e condutas pessoais que se desviavam dos preceitos cristãos. Centralização e interpretação exclusiva da Bíblia. A Igreja detinha o monopólio da interpretação das Escrituras Sagradas que eram lidas e ensinadas em latim, uma língua inacessível à maioria da população. No cerne da proposta dos reformadores, estava uma visão mais direta e pessoal da fé cristã. Martinho Lutero, em particular, defendia o princípio da salvação pela fé sola fide, que contrapunha a ideia católica de que boas obras e rituais eram necessários para a salvação. Além disso, promovia a autoridade única da Bíblia sola scriptura, defendendo que a palavra de Deus era a única fonte de verdade religiosa, e que cada indivíduo deveria ter acesso a ela e interpretá-la por si mesmo, sem a necessidade de intermediação clerical. Isso impulsionou a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e o aumento da alfabetização. Esse movimento de ruptura levou à divisão do cristianismo ocidental, resultando no surgimento de diversas novas denominações cristãs, conhecidas coletivamente como protestantes. Entre as mais significativas estavam o luteranismo na Alemanha e países nórdicos, o calvinismo, liderado por João Calvino, com forte impacto na Suíça, França, Holanda e Escócia, com ênfase na predestinação e na ética do trabalho, e o anglicanismo, estabelecido na Inglaterra por motivos mais políticos, com o rei Henrique VIII buscando anular seu casamento e se afastar da autoridade papal. A Reforma também desencadeou uma série de guerras religiosas por toda a Europa e remodelou as relações entre a Igreja, o Estado e a sociedade. Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica, também conhecida como Reforma Católica, foi a resposta multifacetada da Igreja Católica Romana ao avanço e aos desafios impostos pela Reforma Protestante. Não foi apenas uma reação, mas também um movimento de renovação interna que buscava reafirmar a doutrina católica e reformar práticas internas que haviam sido alvo de críticas. Iniciada em meados do século XVI, essa resposta teve seu marco fundamental no Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Este concílio ecumênico, que se estendeu por quase 2 décadas, serviu como principal palco para a Igreja definir sua posição diante das doutrinas protestantes e implementar reformas internas. Reafirmação doutrinária. O Concílio de Trento reafirmou os dogmas e as doutrinas católicas que haviam sido contestados pelos protestantes. Isso incluiu a importância das boas obras para a salvação, a validade dos 7 sacramentos, a transubstanciação na Eucaristia, o culto aos santos e à Virgem Maria, e, crucialmente, a autoridade do Papa e da tradição da Igreja como fontes de fé ao lado da Bíblia. Combate à corrupção interna. Foram tomadas medidas para sanear o clero, como a proibição da venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, e a exigência de maior disciplina e moralidade para padres e bispos. Criação de seminários, para assegurar a melhor formação intelectual e espiritual do clero. O concílio estabeleceu a criação de seminários para a preparação de futuros sacerdotes. Fortalecimento da Inquisição. A Inquisição, tribunal eclesiástico, foi revitalizada e se tornou uma ferramenta poderosa para combater a heresia e manter a ortodoxia da fé. Casos notórios incluíram a Inquisição Romana e a Inquisição Espanhola. Criação do Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros cuja leitura era proibida aos católicos, visando controlar a disseminação de ideias consideradas heréticas ou imorais. Um pilar fundamental da Contra-Reforma foi a fundação de novas ordens religiosas, com destaque para a Companhia de Jesus, os Jesuítas, criada por Inácio de Loyola em 1540.
Os jesuítas tornaram-se os principais soldados intelectuais da Igreja Católica, dedicando-se à educação, fundando escolas e universidades de alta qualidade que formavam as elites católicas, missões, evangelizando ativamente em novas terras descobertas como Américas, Ásia e África, o que ajudou a compensar a perda de fiéis na Europa. Combate ao protestantismo, através de debates teológicos e da persuasão. A Contra-Reforma conseguiu frear o avanço do protestantismo em algumas regiões e revitalizar a fé católica, especialmente através de um forte impulso missionário e de uma renovada devoção. Contudo, as divisões religiosas estabelecidas pela Reforma persistiram, moldando o mapa religioso e político da Europa por séculos.